Beleza, pessoal? Então vamos começar a nossa aula de hoje. A gente tem um caso interessante da Beatriz para conversar a respeito e mais algumas diquinhas aqui que eu preparei para a gente. Hora de aprender mais um pouquinho de ortodontia, prometo não segurar vocês tanto, tá? E aí, depois que eu fizer as considerações iniciais, eu passo a palavra para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida emergencial que a gente possa tirar por aqui, tá bom? Então, bom, esse é o casinho, é uma senhora que é o caso da Beatriz, que pode parecer que não tem substancialmente tantos problemas assim, mas a gente vai conversar a respeito e existem algumas particularidades que são importantes que a gente sempre se atente em casos como esse de pacientes mutilados, né? Uma vez que o Brasil apresenta muita gente mutilada e as ausências dentárias, não as agenesias, mas as ausências dentárias são sempre corriqueiras da nossa vida clínica, né? É até muito curioso a gente falar sobre isso, porque quando a gente vai em congresso, tudo dá muito certo para os professores que estão ali, né, apresentando seus casos clínicos, justamente porque a maior parte deles não apresentam nenhum tipo de alteração numérica no número de dentes. Então, as coisas se encaixam, por mais complexo que seja o caso clínico, né? E não é verdadeiramente o que acontece de praxe nos nossos consultórios. Nos nossos consultórios, o que a gente tem são pacientes mutilados, muitas vezes com próteses mal adaptadas, e com problemas periodontais. Então, como gerou muita discussão esse caso, eu achei interessante trazê-lo para o dia de hoje. Então, essa senhora, como a gente sempre faz, o ideal é que a gente sempre avalie a face primeiro, sempre a face, porque todas as respostas às perguntas que a gente tem do ponto de vista de planejamento estão na face e não exatamente na boca. A gente tem que partir do princípio que as maloclusões, ou melhor dizendo, a correção das maloclusões, não é uma finalidade, sim um recurso para tratar as alterações que eventualmente a gente tem na face. Se você começar a mudar, né, essa linha de raciocínio e a buscar as correções da face em detrimento da oclusão, você vai ver que você para de errar seus planejamentos. Isso é uma dica muito importante. Então, vamos lá. Essa paciente, ela, embora tenha algumas alterações aqui no terço inferior, né, me parece que são alterações muito mais tegumentares do que esquelético, dentoalveolares, neste ponto, avaliando a fotografia, meramente a fotografia em norma frontal sem sorriso. Eu vejo as alterações, mas as alterações aqui, as assimetrias, melhor dizendo, me parecem muito mais tegumentares do que esquelético. Então, a gente pode considerar essa paciente como uma paciente simétrica, bilateralmente. Na foto frontal com sorriso, eu também noto uma certa simetria, que é até bem representada pela simetria da linha média superior, um arco que pode me apresentar mais atrésico e alterações que também se apresentam de etiologia tegumentar, uma vez que ela tem um sulco nasogeniano muito marcado, muito forte, então provavelmente se beneficiaria com um tratamento de harmonização facial, por exemplo, com preenchimento do terço médio da face. É uma pena, mas a Beatriz não colocou para a gente a fotografia em norma lateral, porque ela é muito importante para a gente avaliar as alterações no sentido sagital que eventualmente essa paciente possa ter. A gente não tem. O que a gente tem na sequência é a radiografia e as fotografias intrabucais. Quando eu pego a radiografia em norma lateral, deixa eu te dar uma dica clínica. Será que a gente está diante de uma paciente mesofacial, uma paciente dólica facial ou uma paciente braquifacial? Para você responder essa pergunta, tem uma série de coisas que você pode buscar, né? A primeira delas, se o doutor Dalmir estivesse aqui, era buscar o VERT, né? Do Ricketts. E o VERT, de fato, é a melhor forma para determinar, porque o VERT ele é muito preciso quando a gente busca padrão de crescimento. Então, o cálculo do VERT lá do Ricketts, ele é realmente muito interessante e muito preciso, né? Muito confiável para a gente fazer esse tipo de análise. Porém, dá um trabalho danado. Existe alguma outra forma que a gente possa fazer e não o VERT do Dr. Ricketts para determinar rapidamente qual é o padrão facial dessa paciente? Tem. E eu vou te ensinar ele agora. É engraçado, porque quando eu comecei a fazer ortodontia, eu muitas vezes precisava desse tipo de resposta rapidamente ali na clínica e nunca sabia como fazê-lo de uma forma que fosse mais simples. Aí, eventualmente, quando eu chamava um professor, ele pegava essa radiografia que você está vendo aqui, olhava contra a luz e falava assim rapidamente para mim: Giovanni, o paciente é dólico ou o paciente é braque. E eu lembro que eu ficava admirado, porque eu falava assim: caramba, o professor ele consegue fazer análise cefalométrica numa olhada, que coisa, né? Será que algum dia eu vou conseguir fazer isso? E o que o professor estava fazendo? Ele não me contava, né? Mas o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma análise morfológica.
E morfologicamente, você não precisa de número, você precisa avaliar algumas características que o paciente tem. Nesse caso, pega essa, hein? Pega essa que é importante. Você sempre vai traçar uma linha imaginária passando na base da mandíbula, tá? Então, aqui eu estou desenhando a minha linha, tá? Mas você vai traçar uma linha imaginária na base da sua mandíbula aqui, ó. E muito bem. Depois que você traçar essa linha imaginária na base da mandíbula, você tem que estendê-la até o fim do occipital. Olha só. Você vai criar uma linha imaginária tangenciando o corpo da mandíbula. Toda vez que você tangenciar o corpo da mandíbula e esta linha passar justamente aqui, ó, tocando o occipital sem cortá-lo, você estará diante de um mesofacial. Isso quer dizer que essa paciente ela tem tanto um potencial de crescimento da face para anterior, ou seja, um potencial horizontal, na mesma quantidade que o potencial vertical de crescimento. Então, ela é harmônica do ponto de vista de crescimento. Pronto, matou a charada. É uma mesofacial, tá? Agora, se eventualmente você tiver um paciente onde essa linha imaginária cortar o occipital, não é esse caso, obviamente, mas se ele cortasse o occipital assim, ó, quer dizer que eu vou ter uma mandíbula girada no sentido horário, quer dizer que o crescimento é muito mais vertical do que antero-posterior, do que horizontal, entendeu? Então, quando uma linha que corta a base da mandíbula corta também o occipital, isso quer dizer que você está diante de um dólico facial. E, por outro lado, se eu tiver uma linha que corta a base da mandíbula, né, o corpo da mandíbula, e essa linha passa abaixo do corpo do occipital, é porque eu tenho uma mandíbula que cresceu girando no sentido anti-horário, ou seja, eu tenho uma proximidade entre as bases ósseas muito grande, e isso denuncia um crescimento muito mais anterior do que um crescimento vertical. Tudo bem? Se isso é verdade, eu estarei diante de um braquifacial, não um meso nem um dólico, tá bom? Então, linha que passa abaixo, braque. Linha que tangencia o occipital, meso. Linha que corta o occipital é um dólico facial. Tudo bem? Então, de uma forma muito, muito, muito fácil, muito simples, a gente consegue resolver a questão do padrão de crescimento do paciente. Então, trata-se de uma mesofacial. Eu estou vendo aqui, ó, o ponto de contato entre os lábios, que é o estômago, tá vendo? Com relação ao incisivo superior. A gente pode também traçar linhas aqui, ó, uma linha horizontal aqui, ó, na ponta do seu incisivo, mas tem que ser bem horizontal mesmo, tá, gente? Não pode roubar aqui, não. E agora eu vou criar uma segunda linha aqui, passa no estômago, tá vendo? É o encontro entre os lábios aqui, ó. Aí essas duas linhas vão formar um distanciamento vertical. Esse distanciamento vertical ele tem que ficar entre 2 e 3 milímetros, que é o grau de exposição em repouso do incisivo superior. Se eu tiver uma sobremordida profunda e, eventualmente, essa medida estiver aumentada, por exemplo, eu vou puxar essa linha para baixo, imagina que a ponta do incisivo estivesse aqui. Se ela estiver maior do que 2 a 3 milímetros, eu posso afirmar que a minha sobremordida profunda é dentalveolar e é causada pelo excesso de extrusão dos incisivos superiores. Como a minha linha está aqui, ó, deixa eu colocar ela no incisivo de novo. Como a minha linha está aqui e eu tenho uma medida aqui que varia de 1 a 2 milímetros, né, que me parece que é 1,5 milímetro mais ou menos de distância, você pode afirmar que se eventualmente ela tiver uma mordida profunda, não é de causa extrusiva dos incisivos, né? Os incisivos estão bem posicionados no sentido vertical. Então, essas são algumas dicas que a gente pode pegar morfologicamente e que vão te dando indícios sobre o que fazer sobre o seu paciente sem ter que se valer de um valor numérico que muitas vezes vem equivocado, como eu já falei para vocês, a cefalometria ela é cheia de limitações e que pode te causar erros no seu planejamento, tá bom? Bom, a paciente da Beatriz, ela tem a radiografia panorâmica, a gente está vendo ela aqui, e algumas alterações que podem comprometer ou denunciar, né, um problema mais sério e que não tem uma origem ortodôntica, né, que ela tem uma alteração periodontal. Então, vamos por partes. A gente tem dentes aqui tratados endodonticamente, eu não sou nem de perto, né, especialista em endodontia, mas me parece que a gente tem uma certa saúde periodontal, uma saúde endodôntica aqui desses elementos tratados, o mesmo acontece para esse molar aqui, não me parece, ao meu ver, né? Não sei se esse canal está muito bem obturado, se é um canal calcificado, não sei como é que funciona ele. Mas, ao meu ver, não existe nenhum tipo de alteração periapical. Talvez aqui, né, se apresente um pouquinho mais para o espessamento do ligamento periodontal, mas, do ponto de vista clínico, ortodôntico, isso não tem relevância clínica para a gente. A gente pode fazer o tratamento ortodôntico com o dente sobre essas condições, tá? Agora, o que ortodonticamente me chama a atenção, além da alteração dos côndilos, dê uma olhada nos côndilos aqui, ó. A gente tem um côndilo que ele tem uma forma um pouquinho diferente do côndilo do lado oposto,
e que não tem relevância clínica se a paciente não tiver sintomatologia dolorosa. Se eventualmente ela tiver alguma sintomatologia, cabe uma investigação mais profunda, né? Enviar lá para o Dr. Carlos, né? O pessoal da DTM que investiga isso muito bem, né? Muito bem. Agora, do ponto de vista realmente ortodôntico, o que nos chama a atenção é justamente essa região aqui, que é o hemiarco inferior direito da paciente. Ela é mutilada, eu tenho aqui uma perda do primeiro molar, e uma grande angulação do segundo molar e do terceiro molar. Cabe ressaltar também que, claro, né, quando a gente fica muito preso numa certa especialidade por vários e vários anos, a gente perde um pouco da capacidade diagnóstica das outras áreas. Eu sei que existe um comprometimento periodontal, só não sei se o dente está perdido. Então, quando a gente começou a conversar lá com a Beatriz, eu vi um monte de comentários, esse dente está perdido porque ele tem lesão de furca. Eu não saberia te dizer se de fato ele tem lesão de furca. O que eu gostaria de ressaltar é que esta grande angulação, quando a gente considera somente esta angulação como um fator limitante, ela não impede o tratamento ortodôntico e mais, ela não impede que a gente verticalize o molar. Ou seja, é passível de verticalização esses dois elementos? Sim, do ponto de vista ortodôntico, esse grau de angulação não contraindica a fazer um tratamento ortodôntico, tá? Então, dessa forma, o que eu sugeriria para a Beatriz? Olha, pode tratar ortodonticamente? Sim, pode. Se eventualmente ela perder esse molar no meio do caminho ou depois do tratamento ortodôntico, tudo bem, eu acho que isso deve ser avaliado com a paciente, deve ser avisado antes da abordagem ortodôntica. Olha, existe um risco da perda do molar pela força ortodôntica, não exatamente pela força ortodôntica, mas pelo comprometimento inicial que esse dente já apresenta. Muito bem. Mas eu não evitaria fazer o tratamento ortodôntico por conta da angulação dele, tá? Nem por conta da doença periodontal que a gente tem na região anterior aqui, ó. Então, existe uma perda óssea vertical, né, que denuncia um problema ativo periodontal. Então, o primeiro ponto a ser considerado eu posso contar com esse segundo molar ou não? Ou ele vai ser removido por conta de uma lesão irreversível que a gente tem aqui? Se eu perder esse molar, tudo bem. A gente vai tentar preservar o que eu acho que não existe nenhum problema visível aqui, ao meu ver, o terceiro molar. Mas, de antemão, eu tentaria a verticalização desse molar e o tratamento dele. Uma vez que eu fiz a verticalização, o tratamento dele, reposicionei ele bem, se eventualmente ele estiver perdido, tudo bem, a gente extrai e coloca um implante. Mas, se for possível, se tiver aí, não sei, 1% de chance dele se manter em ambiente bucal por um período que seja de 5, 10 anos, por que não tentar? Entendeu? Então, sim, eu tentaria o tratamento, o reposicionamento ortodôntico desse dente, sim, sem sombra de dúvida. Agora, a gente vai falar um pouquinho das relações oclusais. O que a gente vê clinicamente aqui como relação oclusal? É uma paciente que ela apresenta um pouco de desvio de linha média, né? Me parece que mais inferior do que superior. Apresenta umas próteses aqui que poderiam ser trocadas depois do tratamento ortodôntico. Apresenta boas relações posteriores, então eu vejo o molar do lado esquerdo aqui, ó, encaixado em relação de classe 1, aí você pode me questionar, mas Giovanni, mas está cruzado. Tudo bem, mas o cruzamento não tem correlação com a relação sagital que os molares apresentam. Uma coisa é a relação transversal, outra coisa é a relação sagital. Então, ele está cruzado de fato, mas não quer dizer que ele não seja classe 1, né? Essa relação desse molar não seja uma relação de classe 1. Ele é classe 1, ele está em uma relação de classe 1, mesmo cruzado, tá? Muito bem, caninos bem posicionados, talvez um pouquinho à frente, mas é um quarto de classe 2, se é que a gente pode considerar como um quarto de classe 2, e os problemas maiores, como você já bem deve ter investigado, estão do lado direito, né? Eu tenho aqui quase uma meia classe 2 de canino, e provavelmente eu tinha aqui também um quarto de classe 2 de molar, mesmo que eu não tenha o primeiro molar, eu consigo tomar essa decisão, né, desse diagnóstico, pela posição das cúspides dos premolares que não estão encaixados em uma relação de cúspide a meia, estão à frente da meia. Isso quer dizer que provavelmente o molar que estava aí também estaria em um quarto de classe 2. E aqui, o segundo molar, muito, muito, muito angulado, e que a gente tem que tomar uma decisão sobre o que fazer com ele. Associado a isso, eu consigo identificar os problemas do cruzamento daquele molar. Na verdade, deixa eu ver se a foto está invertida. Lado direito, não, não está. Na verdade, o que acontece com aqueles molares que estão girovertidos, aliás, que estão cruzados, é justamente a giroversão deles. Eles são anômalos, você nota claramente que os dois molares, os dois primeiros molares superiores, têm um formato um pouco diferente, né?
Aqui não é classicamente o formato clássico de uma face vestibular de um molar superior, mas a gente consegue observar que existe um giro grande de ambos os molares. Então, usar uma barra palatina para essa paciente é fundamental para desgirar os molares. Uma vez que você não pode atribuir a responsabilidade somente para o seu fio de alinhamento e nivelamento. É pouco, o fio não dá conta de desgirar totalmente um molar como esse. É um dente muito pesado, que tem 3 raízes, né? Ele é muito volumoso, né? Tem muita massa dentária e é naturalmente muito ancorado. Então não dá. Ah, não, eu vou trocar o fio, Giovanni, eu incluo o segundo molar, eu incluo. Não, não adianta, pessoal. Porque mesmo que você vai passando 0,14, 0,18, 0,20, 20 de ar, até chegar ao 19 para 25, ainda assim é bem provável que a gente não consiga uma correção desse giro de uma forma satisfatória. E a gente vê giro também nos molares inferiores, né? Então, descontrole transversal do arco aí, ó. A gente vê giro nos segundos molares e giro no segundo molar do lado oposto também, visto que ela tem ausência dentária do lado de cá. Muito bem. Esses giros são problemas transversais, tá? Giro de dente no arco, apesar de não necessariamente produzir uma mordida cruzada, aqui produziu, mas nem sempre vai acontecer, eles são problemas transversais, e por serem problemas transversais, devem ser corrigidos precocemente, tá? Então, no arco superior, o que a gente tem que fazer? Uma barra palatina, eu vou desenhar aqui de uma forma bem rudimentar, uma barra palatina, vou colocar aqui cadê? Vou colocar ela em vermelho, vou aumentar um pouquinho aqui a espessura. Mas por que eu estou desenhando a barra, perdendo tempo para desenhar a barra aqui para vocês? É só para você entender para onde que você tem que girar sua presilha, tá? É o giro da presilha que faz a correção do giro do molar. Então, eu vou formatar aqui, colocar um vermelhinho também, e uma espessura. Olha para onde a minha presilha tem que estar girada. Para dentro. Não assim. Assim. Ó. Então, suponha que eu tenho uma barra palatina, e como é que eu faço a correção? Como é que eu ativo a presilha da minha barra palatina? Dessa forma. Eu tenho que girar a presilha para dentro, tá? Girar a presilha para dentro bilateralmente. Esse giro da minha presilha vai fazer o que com o meu dente? Vai criar um momento de força, fazendo um giro nesse plano do espaço aqui, um giro anti-horário. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Ele vai fazer esse movimento aqui com o meu molar. Vamos fazer do outro lado aqui também, para você não errar no momento de fazer a ativação. Então, é isso aqui que vai acontecer. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, montar os brackets do arco superior, montar os brackets do arco inferior e fazer uma correção transversal, que são as primeiras coisas que a gente vai corrigir. Já no arco inferior, eu não posso usar barra palatina, mas eu posso utilizar uma barra lingual, né? E na barra lingual, embora o ideal é que você faça ela no laboratório, deixa eu pegar aqui que eu posso utilizar isso aqui. Finja que essa é uma barra lingual. E aqui eu tenho que ter banda, tá? Então, não se esqueça que você pode fazer a barra lingual no seu consultório. Você pode fazer. O problema de você fazer a barra lingual no seu consultório é que a presilha da barra lingual pode machucar a língua do paciente, entendeu? E aí não é muito legal. Então, para a barra lingual, vou ser muito franco. Eu acho que você deveria fazer no laboratório, tá? No laboratório mesmo. E aí, na barra lingual, como é que eu vou ativar? Eu vou ativar aqui, ó, nesse ponto de solda, tá? Então, eu tenho que tirar a barra lingual para fora da boca, obviamente, e eu venho com o meu tridente. O meu tridente, ele vai ativar o braço da barra, ou o ponto de solda da banda, para que a gente produza um efeito, agora ao contrário, né? Opa! Então, eu quero esse movimento do meu molar, né? Nesse caso, é um giro horário do molar, né? Para que eu faça esse giro do molar, eu tenho que apertar com o meu tridente. Obviamente que do lado de fora da boca, tá? Como é que a gente vai apertar o tridente? Eu vou apertar o tridente assim. Ponta única aqui. Apertei? Exatamente. É desse jeito que ele tem que ficar, tá? Porque se eu apertar, eu vou criar um bico aqui, ó. E esse bico vai fazer com que a parte distal da minha barra lingual empurre a face lingual e a face distal mais para vestibular. Consegue entender isso? Então, aqui, quando isso aqui fizer um bico, né, no braço da barra lingual, eu faço a parte distal da minha barra lingual empurrar a face lingual do dente mais para vestibular. Em contrapartida, a parte mesial vai mais para lingual. Entenderam? Então, é isso que a gente tem que fazer a princípio, para a gente conseguir corrigir o caso dessa paciente. Então, primeira correção transversal. Coloco os brackets na boca da paciente e vou colocar barra palatina e barra lingual. Tenho que corrigir o giro primeiro.
Uma vez que eu tenho a correção do giro, aí eu vou para o alinhamento e nivelamento. No caso do alinhamento e nivelamento, pessoal, eu só não quero que você se esqueça de fazer lace back, que é aquele conjugado posterior, né, que amarra o canino aqui nos molares, no arco superior, porque a gente está falando de um classe 2, de uma classe 2. Se ela é classe 2, presume-se que, utilizando um fio hiperexpansivo, como é o níquel titânio, eu não quero mais vestibularização dos dentes superiores. Se eu não quero mais vestibularização dos dentes superiores, eu tenho que ancorar no sentido sagital. Então, antes de colocar o 0,14 na boca da paciente, você tem que fazer aquele conjugado posterior que a gente chama de lace back, ó, unindo o canino nos molares. Uma vez feito isso, unindo os caninos nos molares, aí o alinhamento do arco inferior, você pode fazê-lo solto. Por quê? Porque deixar o fio de níquel titânio solto no arco inferior faz com que o seu efeito hiperexpansivo projete os dentes mais para anterior, ou seja, eu vou a favor da correção da classe 2. Então, amarre o arco superior e deixa solto o arco inferior. Agora, qual é o detalhe aqui que a gente não pode esquecer de jeito nenhum? A gente não pode esquecer, a dona do caso está entrando, olha só que coisa boa. A gente não pode esquecer, nesse caso, é que, como eu tenho um molar muito angulado, pessoal, eu não posso incluí-lo precocemente na mecânica. Por quê? Por conta dos efeitos extrusivos que a gente tem. Então, eu não posso incluir esse molar aqui. Quando eu for começar o meu alinhamento e nivelamento, eu tenho que parar o meu fio no segundo pré, gente. Não dá para você incluir. O que acontece numa mecânica convencional? Se eu tento de cara incluir o fio nesse molar, é que todo fio contínuo em um dente angulado vai fazer com que o dente angulado apoie a raiz distal sobre o osso e levante a raiz mesial. A gente acha que ao passar um fio contínuo num molar angulado, ele vai sofrer esse movimento, ou seja, ele vai girar sobre o seu longo eixo. E isso não acontece na prática. O que acontece na prática é que o dente apoia-se sobre a raiz distal e levanta a raiz mesial, ou seja, terá uma verticalização com extrusão. E essa extrusão vai causar um trauma oclusal que favorece, inclusive, a perda do osso em um dente que já é comprometido periodontalmente. Então, dentes angulados assim, Beatriz, eu sei que você entrou, boa noite, a gente não pode incluí-lo rapidamente na mecânica, a gente tem que fazer isso num segundo momento. Então, qual que seria a sequência até agora de um tratamento, de um planejamento para um caso como esse? A primeira coisa é bandagem e cimentação de primeiros e segundos molares. Segunda coisa, se não quiser falar agora, nem precisa, se não quiser. Eu gosto de já resolver o problema transversal. Então, barra transpalatina com ativação para desgirar molares. Já mostrei para vocês como é que a gente faz isso. Barra lingual mais ativação também para desgirar molares. Então, está corrigida a relação transversal. Depois, colagem direta de bráquio, CDB, superior e inferior. E aí, alinhamento e nivelamento. Lembrando, observação, eu vou colocar lace back e dobra distais no arco superior. E arco inferior livre. Para quê? Para permitir a vestibularização. Joia. Depois que eu... qual que é a sequência? 0,14, 0,18, níquel titânio, depois 0,20, tudo night type. Seguido de 0,20 aço, 0,17 por 0,25 aço e 0,19 por 0,25 aço. Observação: não incluir precocemente os elementos angulados, que nesse caso são 47 e 48. Certo? Muito bem. Até aí, tudo bem. Então, você não inclui, separa o fio aqui. Quando a gente chegar num fio pesado, que é justamente o 19 por 25 de aço, a gente vai fazer uma mecânica segmentada para verticalizar esse molar. E aí, eu posso utilizar, por exemplo, vou mostrar para vocês como é que funciona, o cantilever, feito com fio PMA. É uma excelente solução. Mas, antes da gente decidir pelo cantilever, há que decidir o que fazer com o molar, né? A gente vai apenas verticalizá-lo e colocar um implante aí, ou a gente vai mesializá-lo? Então, vou pegar as perguntas que a Beatriz fez para a gente lá no grupo, né? Não se importe muito com as perguntas que estão em espanhol aqui, não.
Porque a gente utilizou o caso também da Beatriz para fazer o nosso grupo de estudo para estrangeiros também. Então, quando a gente tem aula na quarta-feira para estrangeiros, a gente discutiu esse caso também. Vamos nos focar aqui nas perguntas em português. Então, perguntas da Beatriz para todos nós. Como vocês decidem por abrir espaço para implante ou fechar? Miselizando. É uma excelente pergunta, Beatriz. Para ser sincero, só essa pergunta sua dá uma aula de umas 4 horas, né? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O que determina eu fazer a verticalização e a substituição protética do que simplesmente a mesialização? São vários fatores, vários, e eles têm que ser avaliados independentemente. A primeira questão que você sempre tem que colocar em xeque é se existe a possibilidade de verticalizá-lo. Neste caso, existe, ele não tem uma angulação muito grande, então daria sim para verticalizá-lo se fosse o caso. Daria para mesializá-lo também. O que entra em questão é o seguinte: qual das duas opções, a verticalização e a substituição protética, ou a verticalização e a mesialização desse elemento, qual dessas duas opções resolve o maior número de problemas do seu paciente? É isso que você tem que se perguntar. Então, veja bem, se eu levanto o dente e coloco um implante aqui, isso é bom ou é ruim para a relação sagital? Quer dizer, eu poderia utilizar esse espaço para retrair no caso de uma biprotrusão? Sim. Então, se eu tenho um caso onde o paciente tem uma alteração sagital, ele é biprotruso, a melhor hipótese é fechar o espaço sem colocar implante. Por quê? Porque eu vou aproveitar esse espaço para não só corrigir a angulação do molar, mas também para corrigir o perfil do meu paciente. Tá? Então, o primeiro ponto que você tem que considerar quando decidir o que fazer com esse molar qual é a solução que resolve o maior número de problemas. Se eu tenho um paciente biprotruso, eu fecho espaço, eu não coloco implante. Se eu tenho um paciente com perfil pobre, né, o ideal é dar dente para quem tem perfil pobre. Por quê? Porque com um implante a mais, eu sou obrigado a projetar os dentes anteriores mais para frente para abrigar o implante lá atrás, para abrir espaço para o implante lá atrás. Então, perfis pobres são favorecidos com a inclusão do implante. Perfis protrusos são favorecidos pelo fechamento do espaço sem implante. Segunda coisa que você tem que avaliar e que é mais importante, a relação vertical entre os arcos. Se eu tenho uma sobremordida profunda nessa paciente, colocar o implante é melhor. Por quê? Porque antes de colocar o implante, eu sou obrigado a verticalizar o dente. E a verticalização do dente necessariamente vai afastar as bases ósseas, porque a verticalização sempre é acompanhada por extrusão. Como a gente está falando de dentes posteriores, seria muito bom para a paciente verticalizar os molares em caso de uma presença de sobremordida profunda. Não é nosso caso, mas se tivesse sobremordida profunda, a melhor decisão seria reabrir o espaço e colocar implante. Agora, suponha que você tem um paciente que tem mordida aberta. Se ele tem mordida aberta e eu tenho um espaço na região posterior, o melhor é mesializar. Por quê? Porque toda vez que eu levo os dentes posteriores para frente, eu tendo a fechar a região anterior. Tá bom? Então, se ela tivesse uma mordida aberta, o fechamento do espaço seria muito melhor. Então, relação horizontal determina, relação vertical entre os arcos determina. Agora, vale uma consideração. Você só consegue fechar o eixo facial com a mesialização dos dentes posteriores se isso for uma mecânica bilateral. Se eu fizer de um lado, só não adianta. Tem que ser dos dois lados. Então, se ela tivesse uma perda dupla, né? Ali perdeu os 2 primeiros molares, faria mais sentido a gente pensar em mesializá-lo no caso de uma mordida aberta, tá bom? E outro fator que eu acho que é muito importante é a relação molar. Então é o seguinte, se eu tivesse uma relação de classe 1 do lado direito, eu teria que fazer tudo para preservá-la. Por quê? Porque a chave de molar é a relação mais estável que a gente pode ter na região posterior do arco, tá? A chave molar. Se você eventualmente já tem uma relação de classe 1 pré-definida, você tem que fazer tudo para mantê-la. Ou seja, a paciente perdeu o molar, mas aqui era uma relação de classe 1, você tem que pôr implante para preservar a relação molar, que era de classe 1. Agora, ela não tem uma relação de classe 1 desse lado, sempre foi classe 2. Nesse caso, como ela já tem a relação molar perdida, não tem problema você migrar o molar para frente numa tentativa de aumentar a estabilidade da relação molar, entendeu? Por quê? Porque eu já não tinha o que era considerado a maior relação estável que eu poderia ter. Eu já não tinha uma relação de classe 1. Então, migrar o molar, nesse caso, onde eu não tenho naturalmente uma relação de classe 1, é o mais indicado, certo? Então, nos valendo do que a gente tem aqui, relação horizontal, eu acho que a gente altera muito pouco nesse caso, ou nada, melhor dizendo, nada.
Relação vertical, como a perda dentária é só de um lado, se eu migrar o dente para frente ou se eu abrir o espaço, tanto faz como tanto fez para a relação vertical, é só de um lado, né, assimétrico, então não vai fazer diferença, mas a relação molar é quem vai decidir isso. A relação molar me diz que do lado direito dela, ela tem uma classe 2. Então, por conta da preservação da relação molar, neste caso está muito mais indicado a mesialização do molar do que a abertura e colocação de implante, tá? Está muito mais indicado. Claro que a gente tem outros fatores a serem avaliados, como o dente vai aguentar periodontalmente? Essa é uma questão a ser levantada. A mecânica é mais demorada? É. E eu vou te dar uma dica, Beatriz. Toda vez que a gente perde um molar, você tem que acrescentar 12 meses a mais no seu tratamento, por molar perdido, viu? Então, somente para a gente trazer esse molar para frente, vai levar um ano. Então, isso é um fator a ser considerado? Sem dúvida, é um outro fator a ser considerado, tá? Mas a indicação ela é muito maior para o fechamento. Um detalhe que você pode me perguntar é, quanto ao espaço, se o espaço é pequeno, eu fecho o espaço. Se o espaço é grande, eu coloco implante. Isso não entra na nossa equação, tá? Não entra. Por quê? Porque se você tiver uma boa mecânica, controlar bem os efeitos adversos, você consegue fechar esse espaço inteirinho, você consegue fechar 12 milímetros de espaço com a mesialização, não tem problema isso. Não tem problema se o espaço é pequeno ou se o espaço é grande. O que deve ser considerado na sua equação é a relação sagital da face, a relação vertical da face e da oclusão, obviamente, e a relação molar para decidir se você fecha o espaço ou se você abre o espaço. Então, acho que eu consegui responder sua primeira pergunta. Se for para abrir, o que fariam para verticalizar esse dente? Perguntando outras estratégias, além da colagem do tubo angulado. Não faça colagem do tubo angulado, tá? Não faça. Por quê? Porque você vai aumentar a deflexão do fio e vai aumentar a extrusão do molar, o que causa um trauma oclusal horroroso. A paciente volta com o molar bambinho, que é molinho para a gente quase cai da cadeira. Então, não é uma boa mecânica aumentar a angulação do tubo. A boa mecânica é fazê-lo segmentadamente, tá? Segmentadamente. Para fazê-lo segmentado, para verticalizá-lo, o ideal chama-se cantilever. Casos clínicos, aqui é um sistema estaticamente determinado, porque não tem tubo cruzado aqui, tá? Então, a verticalização do molar tem que acontecer desse jeito aqui, Beatriz, e demais participantes, ó. Desse jeito que você está vendo, que é um fio de TMA, titânio molibdênio, instalado aqui, ó, no tubo auxiliar do meu molar, com um braço longo. O braço desse cantilever tem que ser longo, ele tem que ficar entre canino e incisivo lateral. Quanto mais longo o braço do meu cantilever, mais momento de força eu tenho, ou seja, mais giroversão da coroa do molar para a distal eu terei, menos extrusão eu terei. Se o braço do meu cantilever for curto, eu terei mais extrusão, menos correção. Como eu quero mais correção e menos extrusão, eu tenho que fazer o braço longo. E se é TMA, eu não preciso de colocar helicoide aqui. É a força de desativação, que a gente vai colocar isso aqui em cima do fio, né? Que promove um efeito de distalização da coroa e verticalização, consequentemente, a verticalização desse segundo molar, tá? Se a gente fosse abrir o espaço, é assim que a gente faz. A gente cria esse sistema de forças. Aqui mais um segundo caso para você entender como é que funciona. Ó, note que o seu fio 19 por 25 ele é cortado aqui, ó, no segundo pré. Por quê? Eu vou utilizar o fio de aço para ancorar a região anterior e impedir que esse cantilever que está verticalizando o molar também intrua a região anterior. Eu não quero intrusão na região anterior. Para ancorar a região anterior, o que eu faço? Eu espero um fio 19 por 25 de aço e instalo o cantilever por cima do fio 19 por 25 de aço para minimizar o efeito de intrusão. Agora eu só tenho o efeito de distalização da coroa do segundo molar, tá? Muito bem. Mais um caso aqui já feito, um cantilever com aço. Então, ó, é a perda dessa barriga aqui, ó, você está vendo que ele tem uma deflexão? Quando o fio voltar ao formato original dele, ele tenderá a intruir a região anterior e a verticalizar o meu molar. Ó. Então, o efeito é duplo. Eu não quero o efeito de intrusão anterior. O que eu tenho que fazer? Esperar chegar no fio pesado. Eu não quero... eu quero o efeito de intrusão da região anterior. Então, eu uso um fio mais leve na região anterior, que não vai ancorar muito, e uso o cantilever da mesma forma. Aí o efeito dele fica nas duas extremidades. Fica na região anterior, intruindo, e na região posterior, distalizando a coroa do molar. Então, esse é o cantilever. A gente faz ele desse jeito, ó. Aqui, ele vai entrar desse jeito, com a parte anterior voltada para o fundo do saco de vestíbulo. Aí a gente pega o engarte, segura a ponta do fio, aqui a ponta anterior do fio, e coloca ele por cima do fio principal. Só isso. É muito simples de ser feito. Aí ele vai criar essa deflexão aqui, ó.
Sob essa deflexão ela vai sendo perdida paulatinamente. E quando ela desativar, ou seja, quando o fio voltar ao formato original, ele joga a coroa do molar para distal e joga a região anterior para baixo. Se eu não quiser o efeito intrusivo, eu tenho que usar um fio pesado. Certo? Então, mais aqui, duas situações onde o cantilever, olha a deflexão, é a perda da deflexão que libera a força para verticalizar o molar, tá vendo? Então, dos dois lados, se eu quiser o efeito intrusivo, basta utilizar um fio mais leve aqui, que eu vou ter efeito intrusivo na região anterior e distalização da coroa do molar. Então, é isso que você tem que fazer para verticalizar o seu molar, embora, como eu te falei anteriormente, o ideal, no seu caso, não é a verticalização. O ideal é a verticalização junto com a mesialização. E, para isso, eu tenho que te mostrar o seu caso de novo, como é que a gente vai fazer. Que, de certa forma, é até mais fácil. Antes disso, se você quiser saber como é que faz um cantilever, deixa eu te mostrar aqui rapidamente, onde você vai ter essa informação de uma forma bem tranquila, tá? Opa, cortei aqui minha câmera. Para saber como é que faz o cantilever, você vai vir aqui ó, no nosso site, tá? Que é o Manhattan. No Manhattan, você vai colocar planejamento-casosclínicos.com/blog e vai escrever cantilever. Aí vai aparecer isso aqui para você, ó. Como fazer e ativar um cantilever em 4 minutos. Aqui, gente, eu vou te mostrar através do vídeo como fazer o cantilever de... Vou passar o volume aqui. Você vai aprender a fazer o cantilever em 4 minutos com fio TMA. De uma maneira muito simples, muito prática, tá? Exatamente como estava lá, que você estava vendo, ó. Então, ele te ensina como inserir, como medir, né? Aqui, nesse caso, eu acho que eu faço ele somente na distal do canino, mas você pode fazê-lo da mesma forma até entre o canino e o incisivo lateral. Então, um ganchinho, gente, olha, estendido, muito fácil de ser feito. A ativação é usar o Della Rosa para curvá-lo, uma vez que o TMA é um fio muito friável, né? Se eu fizer um helicoide no TMA, é bem provável que eu quebre ele. Então, peraí, deixa eu te mostrar a ativação aqui, ó. A gente ativa o cantilever para baixo. E aí a gente instala na boca. Quando a gente instala na boca, olha o que vai acontecer, ó. Ele fica para baixo. E agora a gente força e coloca ele em cima do fio principal, produzindo todo aquele efeito que eu falei para vocês anteriormente. Tá vendo? Então, eu vou deixar aqui para vocês no nosso chat esse link para você não esquecer como fazer um cantilever. Neste caso, sempre quando você quer fazer a verticalização e a mesialização ao mesmo tempo, a forma mais correta é você utilizar um power arm. Então, eu vou cortar o nosso cantilever aqui e vou colocar power arm, que é nome bonito para braço de força. Esse braço de força tem que ser apoiado no seu molar aqui, ó, que está angulado. Como a foto não está pegando... Ah, não, acho que eu posso fazer na radiografia, fica melhor aqui entender. Então, como é que eu faço o power arm? Eu vou fazer o power arm com um fio 19 por 25, e ele é bem simples de ser feito. Então, vamos fazer ele aqui, ó. Imagina que você está com o fio 19 por 25, então eu vou fazer ele no tubo auxiliar. Então, eu sei que o meu tubo do meu molar, ele é duplo, e ele foi colado seguindo o longo eixo da raiz, tá? Não é sobreangulando, nada disso, é só seguindo o eixo da raiz ali. Então, eu tenho 2 tubos. No tubo de baixo, eu vou colocar esse fiozinho aqui, e vou fazer o meu power arm, que é um ganchinho. Um detalhe muito importante, é importante que você instale o seu power arm de distal para mesial. Então, não vai entrar aqui, ó, de mesial para distal, ele vai entrar de distal, o tubo não é aberto na parte de trás, a gente vai instalar de trás para frente, de distal para mesial, tá? E aí, eu vou vir aqui, vou pegar isso e colocar aqui como um ganchinho. Deixa eu virar ele para cá, muito bem, e vou colocar ele aqui. Só que tem um detalhe, o meu braço de força tem que, de preferência, passar abaixo do centro de resistência do meu dente, tá? Ele tem que ficar lá no fundo do saco de vestíbulo. Não muito alto, tem que ficar bem baixo, tá? Vou pintar ele aqui de vermelho, para não se confundir. Preenchimento vermelho também. Então, tá aqui, ó. Muito bem. Uma vez que eu instalei o meu power arm, que nada mais é do que um fio 19 por 25 com gancho, eu tenho que pôr um mini implante. Tá? O mini implante é ótimo para você fazer esse tipo de movimento. E esse mini implante, ele tem que ser instalado entre os pré-molares. Pode ser mais para frente? Pode, mas entre os pré-molares é onde geralmente a gente tem mais espaço, ó. E aí, pessoal, é importante que você coloque ele mais alto. Por quê? Porque com ele mais alto eu consigo criar uma alavanca entre o meu gancho e o meu mini implante. Se o meu mini implante ele fica na altura, se ele fica na altura do meu gancho, a tendência, ou
assim, próximo do centro de resistência, a tendência é que o molar venha para frente, mas ele venha preservando a angulação dele. Porque se eu passar no centro de resistência, a linha de ação de força, eu estou fazendo uma translação, eu não estou fazendo um giro. E eu quero giro. Para girar, meu mini implant ele tem que ficar mais alto, tá? Para quê? Para que a minha linha de ação de força ela fique angulada. E aí eu vou ter mais momento de força na minha raiz do que na minha coroa. Então, eu coloco o mini implante alto, e agora vai ser difícil desenhar uma mola, né? Uma mola fechada. Então, eu vou colocar um fiozinho, não tem nada que seja parecido, mas tudo bem, você vai entender que isso aqui é um elástico ou é uma mola fechada. Deixa eu colocar ali mais aqui, e eu vou pintar isso aqui de branco, para ficar mais fácil para você enxergar. Então, imagine que esse branco aqui, ó, é uma mola fechada e você distendeu ela e colocou no gancho e colocou no mini implante. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai criar um momento de força, aonde na raiz é muito maior, aqui, ó, eu vou ter muito mais esse movimento radicular por conta da angulação da minha mola do que esse aqui. A coroa vem para frente? Vem, mas ela vem com um giro muito menor. Então, vou diminuir ela aqui para você entender que o giro dela vai ser muito pequenininho, enquanto o giro da raiz vai ser bem grande. É isso que acontece na prática quando a gente faz um braço de força apoiado sobre um mini implante. Eu tenho muito mais movimento da raiz trapezial do que a coroa. Muito bem. E aí você vai me perguntar, e o segundo, e o terceiro molar? Ele vai junto? Ele vai junto, tá? Não precisa se preocupar com o terceiro molar, porque como aqui entre o segundo molar e o terceiro molar existe muita fibra transeptal, só de você puxar o segundo molar para frente, o terceiro tende a acompanhar o movimento. E aí, você vai trocando os elásticos, né? Se aqui for um elástico em cadeia, você vai trocando um elástico em cadeia. Se for uma mola comprimida, você vai trocar ali, depois de 3 ou 4 meses, né? Por uma mola menor. Esse molar vai verticalizar e vai mesalizar, junto com o segundo, junto com o terceiro molar, que virá junto também. Quando ele chegar próximo do pré, aí é o momento de você remover o power arm e instalar um fio de níquel titânio, que pode ser um retangular, pode ser um 16 por 22, para terminar de alinhar os molares junto com os pré-molares. Então, nesse caso, a indicação do Power Arm é de você trazer o molar aqui para a região anterior, aí você tira o 19 por 25 inferior e instala um 16 por 22, unindo terceiro molar, segundo pré, primeiro pré e todos os demais, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, depois do Power Arm, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um realinhamento e renivelamento. Vou colocar entre parênteses, 0,16 por 0,25, mais, tá, super elástico, termoativado, o que você quiser, tá? Realinhei, renivelei, aí não acabou não, tá? Opa. Aí eu vou para elástico intermasculário de classe 2. Para quê? Para ajustar os caninos em relação de classe 1. Mas você tem que ter um molar vertical no arco inferior para fazer isso. Então, somente depois é que você... Vou tirar essa barra daqui, cadê? Que você coloca o elástico de classe 2, tá? Aqui, ó. Aí eu vou colocar elástico de classe 2 entre o canino e o meu segundo molar, que virou primeiro molar, né? Somente depois da verticalização desse molar. Somente depois que esse molar já chegou na região anterior vertical. Posso usar no arco, do lado esquerdo também? Pode usar do lado esquerdo também os elásticos de classe 2. Deixa eu fazer um giro aqui nesse elástico, e você poderá utilizá-lo aqui também para ajustar, né? Para terminar de garantir a sua relação de classe 1. Tudo bem? Usou o elástico maxilar de classe 2, aí a gente vai para intercuspidação e contenção. Pode ser uma placa de Hawley superior mais 3 em inferior. Você pode ainda colar um fiozinho aqui entre o segundo molar e o segundo pré, para não deixar recidivar o diastema, porque é bem comum disso acontecer. Então, a gente cola um pedacinho de fio entre o segundo molar e o segundo pré por vestibular, tá? Cola por vestibular. Por lingual machuca a língua. Você coloca por vestibular e está pronto o seu caso. Detalhes interessantes é que quando você colocar os caninos em relação de classe 1, você ajusta a relação das linhas médias. E um outro detalhe importante é que a gente não comentou, mas a sua paciente, Beatriz, ela tem um desvio do plano oclusal. Então, o plano oclusal é assim, ó. Eu noto que aqui é bem mais baixo do que aqui, tá vendo? Então, ela tem um desvio do plano oclusal aqui, ó. Muito bem.
Quem vai corrigir esse desvio do plano oclusal, para mim, é o elástico de classe 2, sobretudo do lado direito, tá? Então, ó, note que o plano oclusal dela é inclinado, ó. Tá vendo? Então, assim, eu tenho mais extrusão do lado esquerdo, do lado direito, eu tenho menos. Vou deixar a linha horizontal aqui, fica mais fácil a gente observar. Aí a gente consegue ver que existe um desvio, né? Esses dentes aqui estão mais levantados. Mas quando você usar o elástico de classe 2, como o elástico de classe 2 ele tem um efeito extrusivo e o desvio do plano oclusal não é muito grande, você tenderá a corrigir esse desvio também, tá? Também. E aí, por fim, deixa eu voltar nas suas perguntas para ver se ficou alguma coisa sem responder. Se for abrir o que fariam para verticalizar esse dente, então eu te mostrei o cantilever, eu acho que é a melhor estratégia, muito melhor do que colagem de tubo angulado. Se for mesializar com mini implante, posicionar entre o 43 e o 44? Pode posicionar. O problema é que nessa região, entre o 43 e o 44, por conta da angulação, da sobreangulação do canino, você tem menos espaço. O espaço disponível ali é de 2,1 milímetros de osso que eu tenho para a raiz do canino e do primeiro pré. Entre os dois prés, o espaço é maior, é de 2,3 a 2,6 milímetros de osso disponível. Então, como você tem mais osso entre os pré-molares, é mais seguro colocar um mini implante entre os prés, tá? Qual o tamanho? O tamanho, ele pode ser o da Morelli, tá? Não precisa inventar muita moda. Se você colocasse um mais fino, seria melhor, 1,3 milímetros. Mas você pode usar um de 1,5 da Morelli. E o tamanho, 7 milímetros, tá? Inserido 90 graus com o osso, para que você tenha uma ancoragem bicortical. É isso que a gente faz no arco inferior, a gente faz ele bicortical, fica melhor. Existem outras formas de fazer? Existem. Você pode, por exemplo, no lugar do mini implante, fazer uma alça baixa e amarrar o seu elástico ou a sua mola lá do Power Arm numa alça que seja mais baixa. Pode fazer uma alça diretamente no fio. Outra coisa que você pode utilizar em detrimento do mini implante é um gancho ponta-bola soldado entre os premolares. Você pode colocar o gancho. O problema do gancho ou da alça é que você perde a ancoragem. Então, quando eu utilizar um elástico para trazer um molar com um dente muito pesado para frente, a tendência é que o overjet aumente. Por quê? Porque os dentes anteriores começam a lingualizar. E veja bem, isso acontece mesmo, tá? Porque os molares são dentes muito pesados. Então, não te aconselho a fazer sem mini implante, tá? São mecânicas que casam muito bem com pacientes que não apresentam, que não tem dente, entendeu? Eu acho que o mini implante vai muito bem. E a sua última pergunta, a linha média inferior, o que você faria para acertar? Simplesmente colocar os caninos em relação de classe 1. Simplesmente ajustá-los em classe 1. Essa é uma condição fundamental para que as linhas médias se centralizem automaticamente se a sua paciente não apresentar discrepância de Bolton, né? Porque se ela apresentar discrepância de Bolton, eu tenho que ajustar o tamanho das coroas. Agora, se ela não tem, é só colocar o canino em classe 1, porque como tudo na boca é matemático, o ajuste dos caninos em classe 1 automaticamente centraliza as linhas médias, tá? Então, a superior para a central da capaça, eu concordo. Ela está em classe 1 de molar e canino do lado esquerdo e classe 2. Sim, eu acho até que ela está com um pouquinho de classe 2 do lado esquerdo também, mas muito pequeno. Tá bom? Então é isso, respondido todas as perguntas, eu acho que a gente não tem mais tempo para outros casos, mas é isso que eu acho que a gente deveria fazer. É um caso que ele é simples, né? Mas que apresenta algumas particularidades, né? Não é tão simples assim para quando a gente está começando. Perguntas, pessoal? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Quer me perguntar muitas coisas? Oi, Giovanni. Diga, Beatriz. Muito obrigada por comentar aí sobre o caso. Eu já tinha discutido ele também com a Manuela, que acho que você conheceu naquela aula que a gente teve lá na Prime, né? Sim. Mas esclareceu algumas outras coisas, teu ponto de vista também ajudou a entender como você faria, né? Uma coisa só que eu queria ver se você poderia, se tem como você me mostrar, seria essa barra para ajudar a girar os dentes ali. Eu imagino que, né? Eu imagino como ela seja, mas se você tivesse uma imagem para compartilhar, você tem alguma? Eu tenho, na verdade, eu fiz uma barra aqui bem rudimentar, Beatriz. É que você chegou um pouquinho mais tarde, você não viu. Isso. Peraí. Eu estava trabalhando e não consegui entrar antes. Não tem problema, não tem problema. Eu entendo e eu vou tentar deixar essa aula gravada, que aí você vai pegar a barra do início. Beatriz, é isso aqui, ó. A barra palatina é um arco transpalatino, tá? E não tem nada demais, você pode fazer ele com fio 0,8. Existe um helicoide aqui na frente, eu só helicoide porque só para não dar trabalho. Mas o que é mais importante que você entenda nessa barra palatina são as presilhas. Que as presilhas, naturalmente, elas vêm aqui, ó, bem próxima do tubo lingual, certo? Elas vêm paralelas com o tubo lingual. E no seu caso em especial, você vai ter que fechar essa presilha aqui, ó. Você fecha a presilha na mão, tá?
Uhum. Você tem que colocar dentro do tubo lingual nessa posição, giradas para dentro. Se elas Tá. estiverem giradas para dentro, você vai produzir esse giro aqui, ó, no sentido distal, né? Girando os molares para distal. É tudo que você precisa na região anterosuperior. E um segundo detalhe que eu não comentei na aula, mas que é importante que você saiba, é que depois de girar esses molares aqui, ó, você tem que expandir essa barra. Você tem que segurar ela de novo, depois que os molares estiverem desgirados. Você tira a barra palatina da boca, segura no braço da barra, expande ela. Por quê? Porque a gente tem molares cruzados, né? Uhum. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar o meu látice 2 aqui. Está cruzado. Então, se eu expandir a barra palatina, é mais do que suficiente para você corrigir esse cruzamento da mordida na região posterior. Tá. Uhum. Conseguiu entender? Deu para entender sim. Muito obrigada. Espera aí, tem mais uma coisinha que eu quero te mostrar aqui. Você falou que a aula vai ficar gravada. Você sabe como que a gente faz para acessar ela? Eu vou deixar o link assim que Ah, beleza. o Zoom der a Uhum. gravação. Eu vou passar o link para vocês no grupo, tá? Tá, beleza. Obrigada. Aí aqui, Beatriz, deixa eu te mostrar mais uma coisinha. Você está vendo aqui a barra transpalatina? Sim, aham. Então, aqui está assim, ó, no blog do Manhattan, tá? Aprenda a construir uma barra palatina de uma vez por todas. Aqui você vai ter o roteiro para você construir a sua barra, todo o material que você precisa, e um vídeo com passo a passo, tá? De como fazer, do início até o final a barra. Ó, o helicoide sendo feito, aí daqui os alicates que a gente vai precisar, o 410 para fechar a presilha, e a barra sendo construída, aí ela pronta, para você instalar na boca do seu paciente, tá? Esse aqui é o passo a passo para você instalar na boca do seu paciente. Ó, como é que ela vai. E aí é só você se lembrar que na hora de fazer a sua barra, depois dela construída, você tem que pegar a presilha e virar ela para dentro, tá? No caso do... Uhum. Então, aqui está o passo a passo da construção da barra palatina. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse link e vou jogar aqui para a gente. Peraí, se eu interromper, aí eu vou. Cadê o chat que está aqui? E eu vou colocar o link para você já pegar o link aqui, ó, da construção da barra palatina. Tudo bem, Beatriz? Dúvidas? Tá bom. Não. Maravilha. Muito obrigada. Beleza, então. Mais alguém, pessoal? Mais alguém tem alguma dúvida ou ficou claro para todo mundo? Tudo certo, professor. Excelente aula.